Sangue escorria pelas mãos de Rafael, enquanto ele removia destroços há 3 horas seguidas, recusando ajuda de qualquer soldado. Seus olhos fixos naquela mulher desacordada, presa sob os escombros, como se desistir dela fosse morrer de novo por dentro. Ele já tinha falhado uma vez, não falharia outra. Mas voltemos ao início dessa história. Era 15 de março, uma quinta-feira como qualquer outra na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Sofia tinha 23 anos e dava aulas de reforço gratuitas para crianças carentes no pequeno salão da igreja do bairro Cascatinha. Ela era professora de escola pública, órfã criada pela avó já falecida. Morava sozinha numa kitnet humilde, mas sempre limpinha. Naquela tarde chuvosa, 7 crianças assistiam sua aula de matemática quando tudo começou a tremer. O terremoto atingiu a região serrana com força devastadora às 16 horas e 42 minutos. Sofia sentiu o chão se mexer e imediatamente gritou para as crianças correrem para debaixo das mesas, protegendo as cabecinhas delas com o próprio corpo. O barulho era ensurdecedor. Vidros quebrando, paredes rachando, gritos de pânico do lado de fora. Quando a primeira onda de tremores passou, ela conseguiu tirar todas as crianças em segurança para a área aberta do quintal da igreja. Mas Dona Beatriz, a vizinha de 70 anos que era como mãe para ela, tinha ficado dentro do salão arrumando as cadeiras. Sofia olhou para as crianças em segurança, depois para o prédio rachando e tomou a decisão. "Fiquem aqui! Não saiam daqui!" Ela gritou e correu de volta. Entrou no salão gritando o nome da idosa. Encontrou ela caída tentando se levantar. Conseguiu pegar Beatriz pelo braço, mas nesse momento, a réplica do terremoto veio ainda mais forte. O teto inteiro desabou. Sofia acordou no escuro absoluto, sem saber quanto tempo tinha se passado. Uma dor lancinante nas pernas. Ela estava presa. Uma viga de ferro pesadíssima sobre os joelhos, sangue escorrendo. Tentou gritar, mas a garganta estava seca de poeira. Aos poucos, seus ouvidos voltaram a funcionar e ela ouviu gritos. Gritos de pessoas presas como ela em outras partes dos escombros. Uma mulher chamando pelo filho, um homem pedindo socorro, uma criança chorando. Ela gritou também, com toda a força que tinha. "Tem alguém aí? Por favor, me ajudem!" As horas passaram. Os gritos ao redor foram diminuindo, um por um. Primeiro a criança parou de chorar. Depois, a mulher silenciou. O homem deu um último suspiro. Sofia percebeu com horror que o silêncio significava apenas uma coisa. Ela estava sozinha. Era a única viva naquele setor dos destroços. 14 horas se passaram ali, sozinha no escuro, sentindo o sangue escorrer, a consciência indo e vindo. Ela começou a delirar, chamando pela avó falecida. "Vó, a senhora tá aí? Eu tô com medo. Eu não quero morrer sozinha." Rafael Henrique Monteiro tinha 32 anos e era capitão das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Estava de licença médica em sua casa no Leblon, Rio de Janeiro, quando recebeu a convocação de emergência para a operação de resgate em Petrópolis. Ele tinha voltado há apenas 3 semanas de uma missão internacional que deu errado. Muito errado. Cicatrizes grandes no peito e queimaduras no braço esquerdo eram a lembrança física, mas as piores cicatrizes ninguém via. Há 5 anos ele tinha perdido a noiva, Camila, num atentado terrorista. Ela morreu nos braços dele. Desde então, Rafael não sorria, não sentia. Apenas cumpria missões como uma máquina. Quando encontrou Sofia às 6 da manhã do dia seguinte, depois de 14 horas de buscas, foi o detector térmico que apitou mostrando sinal de vida fraco. Ele começou a cavar freneticamente, jogando pedras e vigas para o lado. Finalmente conseguiu fazer um buraco pequeno e iluminou com a lanterna. Viu uma mulher jovem, rosto coberto de poeira e sangue, olhos semicerrados. Ela olhou para ele, e aqueles olhos desesperados o atingiram como um soco no estômago. Por um segundo, Rafael congelou. Flashback de Camila, olhando para ele da mesma forma nos últimos momentos de vida. Suas mãos tremeram. 30 segundos de paralisia. Mas então Sofia sussurrou com a voz mais fraca do mundo. "Por favor, não me deixa.
e algo quebrou dentro dele. Rafael segurava a mão de Sofia dentro da ambulância, verificando os sinais vitais dela a cada 30 segundos, como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Os paramédicos estranharam. Capitão das Forças Especiais não fazia esse tipo de coisa. Mas ninguém ousou questionar o homem que tinha passado 3 horas removendo destroços com as próprias mãos sangrando, recusando qualquer revezamento, murmurando baixinho: "Eu não vou falhar de novo", sem nem perceber que falava em voz alta. Sofia acordou no hospital de campanha do exército gritando um nome: "Beatriz! Cadê a dona Beatriz?" Ela tentou se levantar da maca, mas as pernas enfaixadas não obedeceram. Entrou em desespero completo, chorando, tentando arrancar os curativos. Rafael estava do lado de fora conversando com médicos quando ouviu os gritos. Entrou correndo no box, segurou os ombros dela com firmeza, mas sem machucar. Calma, você está em segurança agora." Sofia agarrou o uniforme militar dele. "A Beatriz, a senhora que estava comigo. Por favor, me diz que ela está viva." Rafael investigou. Descobriu que Beatriz Silva, 70 anos, tinha sido resgatada 2 horas depois de Sofia, mas estava em coma, induzido no hospital municipal lotado de Petrópolis. Prognóstico incerto. Sofia recebeu a notícia e simplesmente desmoronou. Chorava tanto que mal conseguia respirar. Beatriz era a única família que lhe restava. A vizinha que virou mãe substituta depois que a avó morreu. Rafael ficou ali parado, sem saber o que fazer com aquela dor toda. Ele não sabia mais lidar com sentimentos humanos. Fazia 5 anos que tinha desligado essa parte dele. Mas naquela mesma noite, Rafael fez algo que surpreendeu até ele mesmo. Usou a influência militar e ligou para o Coronel Brandão, diretor do Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro. Pediu transferência imediata de Beatriz para a UTI de excelência. Autorizou o pagamento R$80 mil do próprio bolso, dinheiro que ele nunca gastava nem com roupa nova para si mesmo. Quando o coronel perguntou: "É familiar seu, capitão?", Rafael respondeu seco: "Não, mas é importante." Desligou sem explicações. No dia seguinte, Sofia estava sendo medicada quando uma assistente social entrou sorrindo. "Tenho uma boa notícia. Dona Beatriz foi transferida para o Hospital Central do Exército no Rio. Melhor UTI da região." Sofia ficou em choque. "Como? Eu não tenho dinheiro para isso. Deve ser engano." A moça conferiu a papelada. "Não tem engano não. Transferência autorizada por um capitão, Rafael Henrique Monteiro." Sofia sentiu algo estranho no peito. Aquele homem que a tinha resgatado. Por quê? 2 dias depois, Sofia recebeu alta das pernas. Só escoriações e hematomas. Nada quebrado. Imediatamente pediu para ir visitar Beatriz no Rio. Rafael apareceu do nada com um carro. "Eu te levo." A viagem de Petrópolis ao Rio foi em silêncio constrangedor. Sofia tentou agradecer 3 vezes. "Capitão, eu não sei como agradecer pelo que o senhor fez pela dona Beatriz. Eu nunca vou conseguir pagar, mas eu juro que..." Ele cortou seco, olhos na estrada. "Eu já disse. Foi logística militar. A gente não abandona civis em situação crítica. Não foi por você." As palavras eram frias, mas ele tinha voltado para buscá-la e estava dirigindo a 1 hora para levá-la ao hospital. As ações contradiziam completamente as palavras. Sofia passou a ir todos os dias ao Hospital Central. Sentava ao lado da cama de Beatriz em coma, segurava a mão da idosa, conversava, lia trechos de livros em voz alta. E Rafael aparecia. Toda santa noite, entre 19 e 20 horas, ele surgia com marmita quentinha de comida caseira. Colocava na mesinha ao lado dela sem dizer nada e sentava numa cadeira no canto do quarto. Apenas ficava ali, em silêncio. Sofia percebia que ele fechava os olhos quando ela começava a ler poesias. Na 4ª noite, ela estava lendo Pablo Neruda. "É tão curto o amor e tão longo o esquecimento." Rafael completou baixinho, de olhos fechados. "Que porque, em noites como esta, eu a tive entre meus braços, minha alma não se contenta com havê-la perdido." Sofia parou de ler e olhou para ele surpresa.
Rafael abriu os olhos devagar, percebeu que tinha falado em voz alta, ficou tenso. Silêncio pesado. Então ele disse, voz rouca: Camila, minha noiva. Ela amava Neruda. A gente lia junto antes de dormir. Era a primeira vez em 5 anos que ele falava o nome dela para alguém. Sofia sentiu que estava pisando em terreno sagrado e delicado. Ela tinha bom gosto. Rafael deu um sorriso mínimo, triste, que durou 2 segundos. Ela tinha bom gosto para tudo, menos para homem. Escolheu errado quando escolheu eu. Levantou rápido e saiu do quarto antes que Sofia pudesse responder, mas esqueceu algo na cadeira. Um livro velho de capa desgastada. 20 poemas de amor, de Neruda. Nome escrito na primeira página com letra feminina delicada, Camila. Era a primeira vez que ele tocava naquele livro em 5 anos. Sofia estava na fila do banco pela 3ª vez naquela semana, segurando papéis de solicitação de empréstimo que já sabia que seriam negados. Nome sujo, sem comprovante de renda fixo, sem imóvel para dar como garantia. O gerente nem disfarçava a impaciência. Moça, eu já expliquei. Seu perfil não se enquadra nos critérios mínimos. Próximo. Ela saiu de lá com vontade de chorar, mas segurando firme. Tinha perdido tudo no terremoto. A kitnet destruída. A escola onde trabalhava em escombros. As poucas economias gastas com passagens para o Rio. Estava dormindo num albergue da Cruz Vermelha e sobrevivendo de doações. Naquela tarde, ela foi até uma joalheria no centro com a única coisa de valor que tinha, a aliança de ouro da avó falecida. Herança de família, a única lembrança física que restava. O joalheiro, um senhor de óculos, examinou com lupa. Ouro 18 quilates, bom estado. Posso dar R$200. Sofia sentiu as lágrimas virem. R$200. A avó tinha usado aquela aliança por 50 anos de casamento. Ela segurou a joia na mão tremendo, tentando reunir coragem para aceitar, quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? A voz do outro lado era formal, feminina. Senhorita Sofia? Aqui é da administração do Hospital Central do Exército. Estamos ligando para informar sobre a conta médica referente à paciente Beatriz Silva. Sofia gelou. Conta? Mas eu pensei... O capitão tinha... A mulher cortou. O capitão Rafael autorizou apenas a transferência emergencial. Os custos de internação, UTI, medicamentos e tratamento estão sob responsabilidade da família. O valor atual é de R$47.380. A senhora tem até sexta-feira para negociar o pagamento ou a paciente será transferida de volta ao sistema público. A ligação caiu. Sofia largou a aliança em cima do balcão da joalheria e saiu correndo para a rua, tonta, sem ar. R$47 mil. Ela não tinha nem R$47. Sentou na calçada ali mesmo, abraçou os joelhos e deixou chorar. Pessoas passavam olhando, mas ninguém parava. Ela ficou ali meia hora, tentando pensar em alguma solução, qualquer solução. Foi quando sentiu uma tontura forte, visão escurecendo, e desmaiou ali na calçada. Acordou no hospital de novo, soro no braço. Uma enfermeira explicou que foi desidratação e estresse. Lucas, um soldado jovem de uns 25 anos que era amigo de Rafael, estava sentado ao lado. Calma, moça, você tá bem. O Rafael me mandou ficar de olho em você. Sofia ainda estava confusa. Como ele soube que... Lucas deu um sorriso. Ele tem contatos em todo lugar, fica tranquila. Então entregou um envelope pardo. Ele mandou te dar isso. Disse que é importante. Sofia abriu com mãos tremendo. Dentro tinha um documento impresso, várias páginas, timbrado, cheio de cláusulas numeradas. Título em negrito. Contrato de casamento temporário. Sofia leu aquilo 3 vezes sem acreditar. Lucas explicou desconfortável. Olha, o Rafael vai explicar melhor, mas resumindo, se você casar com ele, vira dependente militar, tem direito à assistência médica integral, a dívida do hospital zera e a dona Beatriz fica com tratamento garantido. Sofia balançou a cabeça. Isso é loucura? Por que ele faria isso? Lucas suspirou. Porque ele descobriu que foi o próprio pai dele, o coronel,
Henrique, que mandou gerar a conta para te afastar. O velho não quer pobretona se aproximando do filho. Palavras dele, não minhas. A raiva e a humilhação queimaram no peito de Sofia. Rafael entrou no quarto nesse momento, uniforme impecável, postura militar, rosto de pedra. Colocou uma pasta executiva em cima da cama. Leia o contrato com calma. Tem advogado disponível se quiser consultar. Resumo: casamento civil de 1 ano. Você recebe todos os benefícios de esposa de oficial. Após 12 meses, divórcio automático. Cada um segue sua vida. Sofia pegou o documento e começou a ler em voz alta, tremendo de raiva. Cláusula 7. Não haverá relações íntimas entre as partes. Cláusula 8. Quartos separados obrigatórios. Cláusula 12. Nenhuma expectativa de afeto ou romance. Ela jogou os papéis na cara dele. Eu não sou mercadoria. Eu prefiro dever pelo resto da vida do que aceitar essa humilhação. Rafael não se mexeu. Apenas pegou os papéis do chão, alisou, colocou de volta na pasta. Sua voz saiu fria como gelo, mas a mão que segurava a caneta tremia. Você vai dever a vida toda. Juros compostos, nome negativado, nunca mais vai conseguir emprego formal. Ou aceita minha proposta, ou a Beatriz volta para o hospital municipal lotado amanhã mesmo. Ela tem 70 anos, saiu de coma faz uma semana, sistema imunológico fraco. Quanto tempo você acha que ela aguenta numa maca de corredor? Foi cruel, calculado. E funcionou. Sofia sentiu as lágrimas caírem, pegou a caneta com mão tremendo tanto que a primeira assinatura borrou. Teve que assinar 3 vezes no total, 3 assinaturas tremidas que pareciam gritar: eu não tenho escolha. Quando terminou, Rafael guardou tudo na pasta, olhou para ela uma vez e saiu sem dizer mais nada. Lucas ficou para trás, visivelmente desconfortável com a cena toda. Quando Rafael já tinha saído do corredor, ele se aproximou de Sofia, que chorava baixinho. Olha, eu conheço o Rafael há 10 anos. Ele é meu melhor amigo e superior. E eu nunca vi ele fazer algo assim. Usar tática de interrogatório militar, chantagem emocional, isso não é ele. Sofia limpou as lágrimas com raiva. Então quem é? Porque o homem que acabou de sair daqui é um monstro. Lucas balançou a cabeça. Não, ele é um homem apavorado. Você é a primeira pessoa em 5 anos que fez ele sentir alguma coisa de novo. E ele tá com tanto medo disso que tá tentando te afastar do jeito mais cruel possível. Tá construindo muros antes de você chegar perto demais. Sofia não respondeu, apenas abraçou os próprios joelhos. Lá fora, no corredor, Rafael socou a parede com força, abrindo um corte na mão. Lucas saiu e encontrou ele assim. Você machucou ela, irmão. Rafael encostou a testa na parede, voz quebrada. Eu sei, mas ela merece alguém inteiro. Eu sou só pedaços, Lucas. Só pedaços. A cerimônia de casamento durou exatos 12 minutos no cartório militar de Copacabana. Numa sala fria com cheiro de papel velho e café requentado. Sofia usava um vestido branco simples que tinha pegado emprestado no brechó da Cruz Vermelha, 2 números maior que o dela, amarrado nas costas com um nó improvisado. Rafael estava de uniforme de gala completo. Medalhas no peito, postura ereta, rosto sem expressão nenhuma. Parecia estar em formatura militar, não no próprio casamento. Na primeira fila, sozinho, o coronel Henrique Monteiro observava tudo com um sorriso fino e maldoso, como quem assiste uma peça de teatro ruim e já sabe que vai terminar em tragédia. O juiz perguntou se aceitavam um ao outro. Rafael respondeu: aceito, com voz firme e técnica, como se estivesse confirmando coordenadas de missão. Sofia demorou 5 segundos olhando para as próprias mãos, antes de sussurrar, aceito, tão baixo que o juiz pediu para repetir. Não houve beijo, não houve festa, não houve foto sorridente. Assinaram os papéis, Rafael pegou a certidão, dobrou e colocou no bolso interno do uniforme. Virou para Sofia. O carro tá esperando lá fora. Vamos. Nem esperou ela responder. Já estava saindo. O coronel passou por Sofia na porta e sussurrou baixo, só para ela ouvir. Aproveita enquanto dura, mocinha.
Meu filho não é homem de se apegar. Ela sentiu vontade de responder, mas engoliu seco e apenas seguiu para o carro. A mansão dos Monteiro ficava na Gávea, zona sul do Rio. 3 andares de arquitetura colonial reformada, jardim enorme, portão automático. Herança da avó paterna de Rafael. A casa era linda e completamente morta. Sem flores, sem quadros nas paredes, sem nada que indicasse que alguém realmente morava ali. Parecia museu. Rafael abriu a porta principal, acendeu as luzes e foi direto ao assunto. Seu quarto é o segundo à esquerda no andar de cima. Banheiro privativo. Eu fico no quarto do fim do corredor. Horário de refeições, café às 7, almoço meio-dia, jantar 19 horas. Se não quiser comer junto, deixa avisado que eu como no escritório. Sofia só conseguiu perguntar. E é só isso? Rafael já estava subindo a escada. É um contrato, não conto de fadas. Cada um no seu espaço. Boa noite. Nos primeiros dias, Sofia tentou criar algum tipo de ambiente acolhedor. Acordava cedo e preparava café da manhã completo. Pão na chapa, bolo, frutas picadas, suco fresco. Rafael descia, olhava a mesa, pegava apenas uma xícara de café puro e uma torrada, comia em pé e ia embora. Ela comprou flores no mercado com os últimos R$ 15 que tinha, colocou em vasos pela sala, voltou no dia seguinte e as flores estavam no lixo. Lavou todas as roupas dele que estavam no cesto, passou, dobrou com cuidado, deixou em cima da cama dele. Rafael chegou à noite, olhou as roupas e chamou ela no corredor. Eu não pedi para você fazer isso. Eu tenho empregada que vem 2 vezes por semana. Não precisa brincar de casinha aqui. Sofia sentiu algo quebrar dentro dela. Desceu a escada. Foi direto para a sala onde ele estava servindo o uísque. Brincar de casinha? Eu tô tentando ser minimamente educada morando na sua casa. Rafael virou com o copo na mão, voz saindo mais alta que pretendia. Essa não é nossa casa. É minha casa onde você está morando temporariamente por contrato. Não transforma isso em algo que não é. Sofia sentiu as lágrimas virem, mas segurou. Por que você é tão cruel? Eu nunca fiz nada para você além de existir. Rafael deu um passo para frente. Exatamente. Você existe. Você está aqui, respirando, falando, ocupando espaço e eu não posso. Ele parou, percebeu que estava revelando demais. Virou o copo de uísque de uma vez. Esquece. Só fica no seu canto que eu fico no meu. Na semana seguinte, teve evento militar obrigatório. Baile de gala de comemoração do aniversário do Exército Brasileiro. Esposas precisavam comparecer. Rafael informou Sofia na quinta à noite. Sábado, 19 horas, uniforme social. Uma estilista vai vir amanhã trazer opções de vestido para você. Sofia estava lendo no sofá, fechou o livro. Eu não preciso de estilista. Eu alugo um vestido. Rafael suspirou impaciente. Esposa de capitão não aparece com vestido alugado em evento oficial. A estilista vem às 14 horas. Só escolhe um e pronto. Sofia levantou. Eu disse que não preciso. Eu não vou ser sua boneca de luxo para você desfilar e fingir que somos casal feliz. Rafael explodiu. Por que você é tão difícil? É só aceitar a droga do vestido? Por que tudo tem que ser um drama? Sofia gritou de volta, chorando. Porque eu não quero ser sua boneca. Você me comprou como objeto com aquele contrato. Assinou minha vida como se fosse transação bancária. Mas minha dignidade não está à venda. Eu posso ser pobre, mas eu não sou propriedade. O silêncio depois do grito foi ensurdecedor. Rafael ficou parado, processando as palavras dela, vendo as lágrimas caindo. Pela primeira vez, ele realmente viu a mulher na frente dele. Não a civil resgatada, não a esposa de contrato, mas Sofia, a pessoa. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Então fez o que sempre fazia quando emoções ficavam grandes demais. Virou as costas e saiu batendo a porta. O barulho do carro saindo ecoou na casa vazia. Sofia deslizou pela parede até sentar no chão, abraçou os joelhos e chorou tudo que tinha segurado nas últimas semanas. Rafael voltou 2 horas depois, claramente bêbado. Algo que ele nunca fazia.
Tinha bebido meia garrafa de uísque num bar vazio do Leblon, tentando afogar sentimentos que não queria sentir. Entrou cambaleando, deixou a chave cair, não conseguiu pegar. Foi até a sala e desabou no sofá. Sofia tinha descido para beber água quando ouviu o barulho. Encontrou ele caído, suado, respiração acelerada. De repente, Rafael começou a gritar dormindo. Não, Camila, sai daí, Camila! Ele se debatia violento, revivendo o trauma. Sofia ficou apavorada, mas não fugiu. Aproximou devagar, ajoelhou ao lado do sofá, segurou o rosto dele com as duas mãos e falou firme, mas carinhoso. Você tá em casa, você tá seguro. Sou eu, é a Sofia, você não tá lá, você tá aqui comigo. Rafael acordou ofegante, desorientado, agarrado nos braços dela sem nem perceber, corpo tremendo inteiro. Quando finalmente focou e viu que era Sofia, seus olhos encheram de lágrimas. E pela segunda vez na vida adulta, Rafael chorou. Eu vi ela morrer. Nos meus braços, Sofia. Eu segurei ela e não pude fazer nada. Só vi a vida saindo. E cada vez que fecho os olhos, eu tô lá de novo. Toda noite eu tô lá de novo. Sofia não soltou ele. Apenas puxou a cabeça dele para o colo dela. Passou a mão nos cabelos dele. Então não feche os olhos sozinho. Eu fico aqui. Eu fico. E ela ficou. A noite inteira. Rafael dormiu no colo dela, segurando a mão dela como se fosse a única coisa sólida no mundo. Foi a primeira noite em 5 anos que ele dormiu sem pesadelos. Rafael acordou com claridade do sol batendo no rosto e demorou 10 segundos para perceber onde estava. Sofá da sala, cabeça ainda no colo de Sofia, que tinha dormido sentada no chão, encostada no sofá. O pescoço dela estava torto numa posição que com certeza doía. Ele se afastou devagar, pegou uma manta e cobriu ela com cuidado. Depois subiu para o quarto sem fazer barulho. No espelho do banheiro, olhou para o próprio reflexo. Olhos vermelhos, barba por fazer. Mas algo diferente. Tinha dormido a noite inteira, sem gritos, sem acordar suando. Ele encostou as mãos na pia e sussurrou para o espelho. O que essa mulher está fazendo comigo? Os dias seguintes mudaram de ritmo. Rafael não pediu desculpas com palavras. Não sabia fazer isso, mas começou a descer para o café da manhã e sentar à mesa. Comia o pão com bolo que ela fazia, bebia o suco, fazia comentários pequenos. Ficou bom o bolo. Jantavam juntos agora, em silêncio na maioria das vezes, mas juntos. Às vezes as mãos se tocavam sem querer ao pegar o saleiro, o garfo, a jarra de água. Um choque elétrico toda vez. Nenhum dos dois comentava, mas os dois sentiam. Lucas visitou na quinta-feira e sacaneou Rafael na cozinha. Você tá apaixonado, brother. Aceita que dói menos. Rafael jogou um pano de prato nele. Cala a boca e me ajuda a arrumar essas compras. O evento militar aconteceu no sábado no Forte de Copacabana. Sofia acabou aceitando um vestido, mas escolheu o mais simples da coleção que a estilista levou. Um azul marinho discreto. Quando desceu a escada pronta, Rafael estava ajeitando a gravata no espelho da entrada. Virou, viu ela, e esqueceu de respirar por 3 segundos. Você tá bonita. Saiu desajeitado da boca dele. Sofia deu um sorriso pequeno. Obrigada. Você também tá bem. No carro, Rafael ficou olhando para ela no semáforo. Sobre aquela noite, eu não costumo beber. E não costumo desabar daquele jeito. Mas obrigado por ter ficado. Sofia olhou para ele. Você não precisa agradecer por não ter ficado sozinho numa hora difícil. É o mínimo que um ser humano faz por outro. O evento estava lotado. Militares de alta patente, esposas com joias caras, conversas de política e economia. Sofia se sentia peixe fora d'água, grudada no braço de Rafael por pura formalidade. Eles estavam perto do bar quando Sofia ouviu uma voz feminina atrás dela, alta o suficiente para ser proposital. Casamento relâmpago, né? A gente sabe como essas meninas pobres fazem. Engravidam dos oficiais ricos e pronto, tão garantidas para o resto da vida. Risadas de outras mulheres. Sofia sentiu o sangue subir, mas ficou parada.
Rafael estava do outro lado do salão conversando com um general, mas ele ouviu. Ou melhor, ele congelou. Rafael virou devagar, localizou de onde veio a voz. Atravessou o salão inteiro com passos firmes, postura militar de intimidação completa. Parou na frente da esposa do Major Carvalho, uma mulher de uns 50 anos com colar de pérolas. O silêncio se espalhou. Rafael falou baixo, mas todo mundo ouviu. A senhora vai repetir o que acabou de falar. Agora, na minha frente. A mulher ficou branca. Capitão, eu não... Rafael cortou. Sobre minha esposa. Repete. Ela gaguejou. Eu não quis ofender, foi só uma observação. Rafael deu um passo mais perto. Cuidado com suas palavras sobre minha esposa. Porque a próxima vez que eu ouvir qualquer insinuação, qualquer comentário, qualquer fofoca, não vai ser um aviso. Vai ser um processo por difamação. Entendeu? Ele nem esperou resposta, pegou Sofia pela mão e saiu do evento. Deixou um escândalo para trás. No carro, Sofia ainda estava processando o que tinha acontecido. Rafael dirigia tenso, mãos apertadas no volante. Ela tentou falar. Você não precisava ter... Ele interrompeu. Precisava sim, ninguém fala da minha, ninguém fala de você daquele jeito. Chegaram em casa e a tensão estava palpável. Não era raiva, era outra coisa. Algo pesado no ar. Rafael foi direto para o bar da sala, serviu um copo de água, bebeu de uma vez. Sofia ficou na porta. Por que você fez aquilo? Defendeu minha honra na frente de todo mundo? Rafael colocou o copo na mesa com força. Porque eu não aguento mais fingir que você é só um contrato. Você não é. Você está aqui, na minha casa, na minha cabeça. Eu acordo pensando se você já tomou café. Eu volto do trabalho querendo saber como foi seu dia. E eu não sei mais quando isso mudou, mas mudou. Sofia deu um passo para dentro da sala, coração disparado. Rafael passou a mão no cabelo desesperado. Eu não queria sentir nada. Era mais fácil quando eu não sentia. Você entende? Ele se aproximou dela, parou a meio metro de distância, olhos fixos nos dela. Me diz para parar. Me diz que isso é loucura e eu paro agora. Sofia não disse nada. Rafael levantou a mão devagar, tocou o rosto dela, esperando ela recuar. Ela não recuou. Ele se aproximou mais, respiração deles já se misturando. Foi quando tentou beijar ela de verdade, intenso, mas sentiu Sofia travar. O corpo dela ficou rígido, nervoso, mãos tremendo. Ele parou na hora. Eu fiz algo errado? Sofia mexeu na cicatriz da sobrancelha, aquele tique nervoso dela. Olhou para o chão. Voz saindo envergonhada, quase um sussurro. Eu nunca fiquei com ninguém. Beijo de verdade, toque, nada disso. Eu sei que com 23 anos deve parecer ridículo, infantil. Você deve achar que eu sou uma idiota. Rafael deu 3 passos para trás como se tivesse levado um soco, olhos arregalados, processando. Você nunca... Sofia balançou a cabeça confirmando, lágrimas caindo. Todo o conceito que Rafael tinha construído na cabeça dele sobre intenções dela, sobre ela ser interesseira, sobre qualquer coisa negativa, desmoronou. Caiu como castelo de cartas. Rafael passou a mão no rosto, começou a andar de um lado para o outro, respiração acelerada. De repente, ele parou, olhou para o teto e gritou para ninguém. Eu te tratei como se você fosse. Meu Deus, que tipo de monstro eu sou? Virou para Sofia. Eu fiz você assinar um contrato. Eu chantageei você. Eu te tratei como se você tivesse segundas intenções, como se você fosse... E você é exatamente o que aparenta ser. Você é pura. Você é verdadeira. Você é boa. E eu sou só um soldado quebrado que não merece nem olhar para você. Ele ajoelhou na frente dela ali mesmo no meio da sala, um capitão das forças especiais de joelhos. Pegou as mãos de Sofia entre as dele, olhou para cima para ela. Me perdoa. Por favor, Sofia, me perdoa. Por tudo. Pelo contrato, pelas palavras frias, por te julgar, por não ver quem você realmente é. Me perdoa. Sofia chorou mais ainda, ajoelhou também para ficar na altura dele. Você não é um monstro.
Você é um homem que foi machucado e construiu muros para não ser machucado de novo. Eu entendo. Rafael tocou o rosto dela com uma delicadeza que ele nem sabia que era capaz. Não é sobre merecer, então? Sofia sorriu no meio das lágrimas. Não, é sobre escolher. E eu escolho ficar. Foi quando o primeiro beijo deles aconteceu de verdade. Delicado, respeitoso, lento. Rafael chorando pela terceira vez na vida adulta, provando o gosto de sal das próprias lágrimas misturadas com as dela. Quando se separaram, ele encostou a testa na testa dela. Eu vou fazer direito dessa vez. Vou te conquistar do jeito que você sempre mereceu. Com respeito, com tempo, com amor de verdade. Você merece isso. Sofia fechou os olhos. Eu só quero você. Do jeito que você é. Quebrado e tudo. 3 meses se passaram e a casa que era um museu morto virou um lar. Rafael acordava mais cedo para tomar café com Sofia. Levava ela para visitar Beatriz, que já tinha acordado do coma e estava em recuperação. Eles cozinhavam juntos aos domingos, assistiam filmes no sofá com ela encostada no ombro dele. Conversavam até tarde sobre tudo e nada. Rafael ainda não tinha consumado o casamento. Respeitava o tempo dela, a inocência dela, ia devagar. Mas a tensão crescia. Os beijos estavam mais longos, as mãos dele passeavam pela cintura dela, os suspiros ficavam mais altos. Ambos sabiam que era questão de tempo. Na segunda-feira de junho, Rafael voltou do quartel com o rosto fechado de um jeito diferente. Não era raiva, era preocupação. Sofia estava fazendo jantar quando ele entrou na cozinha. Parou na porta só olhando ela. Aconteceu algo? Ela perguntou largando a colher. Rafael encostou no batente. Eu preciso te contar uma coisa, mas não agora, depois do jantar. O clima ficou pesado. Jantaram em silêncio tenso, nenhum dos dois comeu direito. Quando terminaram, Rafael pegou a mão dela. Vem comigo. Levou ela para a sala, sentaram no sofá, ele segurou as 2 mãos dela. Eu recebi uma convocação hoje. Missão internacional. Oriente Médio. Zona de conflito ativo. Sofia sentiu o chão sumir. Quando? Rafael respirou fundo. Eu embarco na sexta-feira. Daqui a 4 dias. Previsão de 6 meses no mínimo. Pode chegar a 1 ano dependendo da situação. Sofia puxou as mãos de volta, levantou do sofá, começou a andar de um lado para o outro. 1 ano. Você pode ficar 1 ano fora. Você pode não. Ela não conseguiu terminar a frase. Rafael levantou também. Eu volto. Eu prometo que eu volto. Sofia virou para ele com lágrimas. Você não pode prometer isso. É guerra, Rafael. Pessoas morrem em guerra. Rafael tentou se aproximar, mas ela recuou. Ele parou, viu o desespero nos olhos dela e algo nele quebrou. Tentou voltar para a postura fria de soldado. Olha, era temporário mesmo, lembra? 1 ano de contrato. Talvez seja até melhor assim. Eu fico fora, você fica aqui. Quando eu voltar já passou o prazo, a gente assina o divórcio e cada um segue sua vida. Pronto. Simples. Silêncio. Sofia olhou para ele como se tivesse levado um tapa. Simples? Você acha que é simples? Voz dela saindo baixa, perigosa. Você vai fingir agora que os últimos 3 meses não aconteceram? Que você não dorme todo dia com a cabeça no meu colo? Que você não beija minha testa toda manhã? Que você não olha para mim como se eu fosse a única pessoa real no mundo? Rafael virou o rosto, não conseguia olhar para ela. Eu não posso fazer isso de novo, Sofia. Eu não posso me apegar e... Sofia explodiu. Não finge que isso ainda é contrato. Não finge que você não sente. Eu vejo você me olhar. Eu sinto quando você segura minha mão com medo de eu desaparecer. As lágrimas dela caíam sem parar agora. Eu sei que você tem medo. Eu sei que a Camila... Eu sei que você perdeu ela e que dói até hoje. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui na sua frente, viva, real, te pedindo para não fugir de novo. Rafael fechou os olhos com força, a dor visível no rosto dele. Você não entende. Sofia se aproximou, segurou o rosto dele, obrigando ele a olhar para ela. Então me explica, me faz entender. Rafael abriu os olhos
e neles tinha um pavor tão profundo que Sofia quase recuou. Eu tenho pavor de te amar, ele gritou, voz quebrando. Eu tenho pavor porque tudo que eu amo morre, Sofia. A Camila morreu. 3 irmãos de guerra morreram. Minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos. Eu sou maldição. Quanto mais longe de mim você tá, mais segura você fica. Eu não aguento. Eu não aguento enterrar mais ninguém que eu ame. Ele caiu sentado no sofá, cabeça nas mãos. Sofia ajoelhou na frente dele, segurou os pulsos dele, afastou as mãos do rosto dele. Olha para mim. Ele olhou. Ela falou com uma firmeza que vinha lá do fundo da alma. Então me amaldiçoa. Me amaldiçoa, Rafael, porque eu prefiro um dia verdadeiro contigo, um dia de amor real, intenso, mesmo que doa, do que uma vida inteira segura, vazia, fingindo que você não existe. Rafael balançou a cabeça. Você não sabe o que está pedindo. Sofia subiu no colo dele ali mesmo, segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eu sei exatamente o que eu estou pedindo. Eu estou pedindo você, por inteiro. Quebrado, com medo, com trauma, com tudo. Eu quero você. Foi quando Rafael desistiu de lutar. Puxou ela para um beijo desesperado, anos de repressão explodindo de uma vez. Levantou do sofá com ela no colo, subiu a escada tropeçando, entrou no quarto dele, o quarto que ela nunca tinha entrado. Colocou ela em pé com delicadeza. Você tem certeza? Se a gente fizer isso, não tem volta para mim. Eu não vou conseguir te deixar ir. Sofia começou a tirar o próprio vestido, mãos tremendo, mas determinada. Então não deixa. Nunca deixa. Rafael tirou a camisa dele, cicatrizes todas expostas. Sofia tocou cada uma devagar, como se estivesse memorizando. Você é lindo, ela sussurrou. Ele riu sem humor. Eu sou cheio de marca. Ela beijou a cicatriz maior no peito dele. Você é sobrevivente, é diferente. Deitaram na cama e Rafael foi com uma delicadeza que ele nem sabia que tinha. Perguntava a cada movimento. Tá doendo? Você tá bem? Quer que eu pare? Sofia segurava o rosto dele. Não para. Por favor, não para. Quando ele finalmente a tomou pela primeira vez, ela apertou os olhos pela dor inicial, mas segurou firme nos ombros dele. Rafael beijava as lágrimas que caíam. Eu sei que dói. Vai passar, amor, eu prometo. Usou amor sem nem perceber, e devagar a dor virou outra coisa, virou conexão, virou entrega completa. Sofia arqueou embaixo dele, sussurrando o nome dele como reza. Rafael enterrou o rosto no pescoço dela, sussurrando de volta. Você é a coisa mais preciosa que eu já toquei. Você é minha. Só minha. Depois, deitados entrelaçados, Rafael passava os dedos pelos cabelos dela. Sofia tinha a cabeça no peito dele, ouvindo o coração dele bater. Você volta pra mim, tá ouvindo? Você promete que volta. Rafael beijou a testa dela. Eu volto. Para você, para nós, eu volto. Eu atravesso o inferno se for preciso, mas eu volto. Ficaram acordados até o sol nascer, conversando, se tocando, gravando cada detalhe um do outro. Rafael olhava para ela como se estivesse tentando memorizar. Eu te amo. Primeira vez que ele dizia essas palavras para alguém em 5 anos. Sofia chorou. Eu também te amo. Volta logo para mim. Ele a puxou para mais perto. 4 dias. A gente ainda tem 4 dias. E eles aproveitaram cada segundo como se fossem os últimos. A despedida no aeroporto internacional do Galeão foi numa sexta-feira chuvosa de junho às 5 da manhã. Sofia segurava a mão de Rafael com tanta força que as unhas dela marcavam a pele dele, mas ele não reclamou. Lucas estava junto com outros 6 soldados da equipe, todos de uniforme camuflado, mochilas pesadas nas costas. Rafael segurava o rosto de Sofia com as 2 mãos, encostou a testa na dela. 6 meses, no máximo 1 ano. Eu escrevo toda semana, eu prometo. Sofia não conseguia parar de chorar. Eu vou te esperar. O tempo que for, eu espero. Ele beijou ela uma última vez, longo, intenso, desesperado. Quando se separaram, ele colocou a mão no peito dela em cima do coração. Eu deixo metade de mim aqui com você.
cuida bem. Depois virou e entrou no portão de embarque sem olhar para trás. Porque se olhasse, não embarcaria. As primeiras 6 semanas foram suportáveis. Cartas chegavam toda segunda-feira, entregues por um sargento do quartel que fazia a ponte. Sofia guardava cada uma numa caixa de sapatos florida que tinha comprado só para isso. Lia e relia todas as noites antes de dormir. Depois escolhia uma e dormia com ela debaixo do travesseiro. As cartas de Rafael eram diferentes. Ele escrevia poesias de novo, coisa que não fazia desde Camila. Sofia, aqui o deserto é quente, mas meu coração tá frio sem você perto. Contei pro Lucas que você transformou minha casa num lar, e ele disse que eu tô perdido. Ele tá certo. Eu tô completamente perdido em você. Ela respondia cada carta. Mandava fotos dela sorrindo, de Beatriz recuperada da casa. Amor, a dona Beatriz está andando de novo. Ela pergunta de você todo dia. A casa tá silenciosa demais sem você. Volta logo. Mas na semana 7, nada chegou. Sofia esperou na porta toda segunda-feira. O sargento chegou de mãos vazias. Desculpa, moça. Nada essa semana. Semana 8, nada de novo. Semana 9, silêncio total. Sofia ligava para Lucas todo dia. Você teve notícia dele? Você sabe se tá tudo bem? Lucas tentava acalmar, mas a voz dele estava preocupada também. Missões assim às vezes ficam sem comunicação por um tempo. É protocolo de segurança. Ele deve estar bem. Mas já fazia 2 meses de silêncio absoluto, e até Lucas estava ligando para superiores tentando informação. No 3º mês sem notícias, Sofia começou a sentir enjoos pela manhã. Achou que era ansiedade, estresse. Dona Beatriz, que já morava com ela na mansão desde que saiu do hospital, viu ela vomitando pela 4ª manhã seguida. Filha, quando foi sua última menstruação? Sofia parou, pensou e gelou. 8 semanas. Fez as contas. Aqueles 4 dias antes de Rafael partir. Comprou 3 testes de farmácia, trancou no banheiro, fez os 3 de uma vez. Todos positivos. Sentou no chão frio do banheiro, segurando os testes, entre pânico total e uma felicidade esmagadora. Falou sozinha, tocando a barriga ainda lisa. Como eu vou contar para ele? Quando ele voltar, não se. Recusava usar se. Beatriz bateu na porta. E aí, filha? Sofia abriu com lágrimas. Eu tô grávida, dona Bea. Eu tô esperando um filho do Rafael. Os meses seguintes foram os mais longos da vida de Sofia. Barriga crescendo, 0 notícias do pai do bebê. Ela fazia ultrassom sozinha. Descobriu que era menina sozinha. Chorou sozinha. Conversava com a barriga toda noite. Seu pai é o homem mais teimoso e corajoso do mundo. Ele vai voltar, ele prometeu. No 7º mês de gestação, numa terça-feira de janeiro, bateram na porta. Sofia abriu ainda de camisola, barriga enorme. Era o coronel Henrique de uniforme completo com 2 soldados atrás. Ele segurava uma caixa militar metálica. Henrique entrou sem pedir licença. Colocou a caixa na mesa da sala. Abriu devagar. Dentro tinha dog tag quebrada ao meio, relógio de pulso parado em 14 horas e 23 minutos com vidro rachado e manchas marrom escuras de sangue seco e uma aliança de ouro. A aliança de Rafael. Sofia olhou para aquilo e sentiu o mundo desabar. O que é isso? Henrique, com uma crueldade que só um pai ressentido consegue ter, falou com voz técnica. Rafael está desaparecido em combate há 4 meses. Esses pertences foram recuperados no local do último confronto. Após 120 dias de desaparecimento, o protocolo militar considera o soldado presumivelmente morto. Você precisa assinar o divórcio póstumo e desocupar esta residência militar em 30 dias. Sofia, grávida de 7 meses, barriga batendo na mesa, agarrou a caixa com os pertences e gritou: Ele não morreu, eu sentiria, meu coração saberia, a filha dele dentro de mim saberia. Henrique colocou uma pasta de documentos na mesa, impassível. Sentimento não muda protocolo militar, mocinha. Viúvas precisam aceitar a realidade e seguir em frente. Você tem 10 dias para assinar esses papéis.
Sofia pegou o relógio ensanguentado do Rafael, apertou contra o próprio peito onde o coração batia descontrolado. Eu não sou viúva, eu sou esposa esperando. E você sai da minha casa agora antes que eu esquece que você é o pai dele. Lucas tinha escutado tudo do lado de fora. Ele chegou com Beatriz para visitar Sofia. Entrou igual furacão. Empurrou o coronel fisicamente para fora. O senhor sai daqui agora antes que eu esqueça que você é meu superior. Rafael tá desaparecido, não morto. Operação de resgate internacional tá ativa ainda. Sai! Empurrou Henrique e os 2 soldados porta afora. Bateu com força. Virou e viu Sofia no chão, ainda segurando o relógio, tendo contrações. Beatriz gritou: Lucas, chama a ambulância. Ela tá passando mal. No hospital, a médica explicou: estresse extremo, contrações falsas. Sofia quase perdeu o bebê. Precisou ficar internada 3 dias em observação. Sozinha no quarto de hospital à noite, Sofia segurava a barriga e sentia a bebê chutar. Chutava forte, com raiva, como se estivesse brigando para viver. Sofia chorou e sussurrou para a barriga: ela tá lutando, igualzinha ao pai dela. Se ela não desiste, eu não desisto. Pegou o celular, gravou um áudio chorando. Rafael, eu não sei se você vai ouvir isso algum dia, mas eu preciso que você saiba. Você vai ser pai. A gente tem uma menina vindo. O nome dela vai ser Alice, e a Alice precisa conhecer o pai dela. Então você luta, tá me ouvindo? Você luta e volta pra gente. Eu te amo. Mandou o áudio para o número dele, que já não recebia mensagens há meses. Mensagem não entregue. Sofia voltou para casa e tentou seguir vivendo. Dona Beatriz cuidava dela como filha. Lucas visitava 3 vezes por semana com compras, com notícias, sempre falsas esperanças, com presença. Sofia trabalhava dando aulas particulares online. Grávida de 8 meses, ganhando pouco, mas mantendo a dignidade. Todas as noites, pegava aquela última carta de Rafael, a que tinha chegado antes do silêncio, e lia em voz alta: Amor, eu carrego você no peito como armadura. Você é minha proteção contra esse mundo violento. Eu volto. Para você, eu atravesso qualquer guerra e volto. Dobrava a carta, colocava sob o travesseiro e dormia segurando a barriga. Ele volta, Alice. Seu pai prometeu. E homem como seu pai não quebra promessa. Sofia estava com 8 meses e meio de gestação, barriga tão grande que mal conseguia amarrar o próprio tênis. Acordava de madrugada com as costas doendo, os pés inchados pareciam balões, mas todo dia se levantava e continuava. Dava 3 aulas online pela manhã, fazia exercícios leves que a médica recomendou, conversava com Alice na barriga. Mais 2 semanas, filha. Só mais 2 semanas e a mamãe te conhece. Dona Beatriz cozinhava, limpava, cuidava de Sofia como se fosse a própria neta que estava por vir. Lucas aparecia segunda, quarta e sexta, religiosamente trazendo compras, remédios, fraldas. O Rafael vai me matar se eu deixar vocês precisando de alguma coisa, ele sempre dizia. Numa quinta-feira de fevereiro, Sofia recebeu uma intimação judicial via oficial de justiça. Coronel Henrique estava movendo 3 processos simultâneos: despejo da residência militar, anulação do casamento por suposta fraude e bloqueio de qualquer pensão militar, alegando que a gravidez tinha sido armação para garantir benefícios. Sofia leu aquilo com as mãos tremendo de raiva. Fraude? Armação? A filha do Rafael era armação? Ela pegou o celular, ligou para Lucas. Eu preciso ir no quartel agora. Lucas tentou dissuadir. Sofia, você tá de 8 meses e meio. Deixa o advogado resolver. Ela cortou. Não, eu vou lá e vou falar na cara daquele homem. Ele não vai apagar a própria neta só porque a mãe dela é pobre demais pro padrão dele. Lucas buscou ela no dia seguinte. Sofia vestiu a única roupa social de grávida que tinha. Um vestido preto simples. Passou um batom, amarrou o cabelo. Estava determinada. Chegaram no quartel-general do Exército no centro do Rio às 14 horas. A reunião estava marcada numa sala de conferências no 3º andar. Quando Sofia entrou, eram 10 homens oficiais de alta patente sentados numa mesa enorme em formato de U. Ela,
uma mulher grávida de 24 anos, sozinha no meio. Coronel Henrique estava na ponta da mesa com um sorriso vitorioso. Começou a apresentar os documentos, falando em termos jurídicos, mostrando provas de que o casamento tinha sido interesse financeiro desde o início. Sofia ouviu tudo calada por 10 minutos. Quando Henrique falou, e a gravidez convenientemente descoberta após o desaparecimento do capitão Monteiro, ela bateu a mão na mesa com força. Silêncio total. Ela se levantou com dificuldade, mãos apoiadas na mesa para se equilibrar por causa do peso da barriga. Posso falar agora ou vou ser interrompida de novo? O general Silva, o mais velho ali com uns 60 anos, acenou. Pode falar, senhora. Sofia respirou fundo, olhou para cada homem naquela sala. Este bebê, esta menina aqui dentro de mim, é tudo que resta do capitão Rafael Monteiro. Tudo. O senhor Coronel Henrique pode me tirar a casa, pode tirar o sobrenome, pode tirar a pensão, pode tirar cada centavo, mas ele não vai apagar a filha do próprio sangue, não vai fingir que ela não existe. Só porque a mãe dela é pobre demais, humilde demais, simples demais para o padrão da família dele. As lágrimas começaram a cair, mas ela não parou. Eu carreguei essa menina sozinha por 8 meses. Fiz ultrassom sozinha. Descobri o sexo sozinha. Montei o quartinho dela sozinha. Eu vou criar ela sozinha se for preciso. Mas a Alice vai saber quem foi o pai dela. Sofia olhou diretamente para Henrique. Ela vai saber que o pai era um herói. Um homem corajoso que salvava vidas. Um soldado que amava o país dele. E ela vai saber também que o avô foi o covarde que abandonou a própria neta antes mesmo dela nascer. O coronel ficou vermelho de raiva, bateu na mesa. A senhora não tem o direito... O general Silva bateu o martelo de madeira com força. Silêncio! O general se levantou, imponente. Coronel Henrique Monteiro, o senhor está desrespeitando o protocolo militar e código de honra. Família de soldado desaparecido em combate tem proteção integral desta instituição. Processo de despejo, negado. Processo de anulação, negado. Pensão militar, mantida integralmente. Reunião encerrada. Bateu o martelo de novo. Henrique tentou protestar, mas o general apontou para a porta. Retirado, coronel, agora. Quando Henrique passou por Sofia saindo, ele sibilou baixo só para ela ouvir. Isso não acabou. Sofia segurou a barriga, levantou o queixo. Para mim já acabou, porque eu não tenho medo de homem que abandona a própria família. Depois que todos saíram, o general Silva se aproximou de Sofia, pegou um envelope lacrado de dentro da gaveta da mesa. Senhora Monteiro, o capitão Rafael deixou uma carta antes de embarcar. Instrução dele era entregar apenas se morte fosse confirmada oficialmente. Morte não foi confirmada. Ele está desaparecido, não morto. Mas eu vou quebrar protocolo e te entregar isso agora, porque eu acho que você precisa saber que ele sabia exatamente o risco que estava correndo. E mesmo assim ele foi, por dever, por honra. Entregou o envelope, no lacre de próprio punho de Rafael, para Sofia. Só abrir se eu não voltar. Sofia segurou o envelope contra o peito, lágrimas caindo. Eu não vou abrir, porque ele vai voltar para abrir comigo. O general apertou o ombro dela. Que Deus te ouça, filha. 2 semanas depois, numa madrugada de março, Sofia acordou com uma dor lancinante. 3 da manhã. Dona Beatriz dormia no quarto ao lado. Sofia tentou se levantar. A dor veio de novo como faca. Ela caiu de joelhos no chão. Conseguiu gritar. Dona Bea! Mas a porta do quarto da idosa estava fechada. Ela não ouviu. Sofia engatinhou até o celular na mesa de cabeceira. Ligou para o SAMU com mãos tremendo. Eu tô em trabalho de parto. 8 meses e meio. Eu tô sozinha, por favor, vem rápido. Deu o endereço e desligou. Mais uma contração violenta. Ela caiu de lado no chão, abraçou a própria barriga e gritou de dor e desespero. Rafael, eu preciso de você. A Alice precisa de você. Por favor, amor, volta. Volta pra gente. Do outro lado do mundo, no mesmo exato momento, mas fuso horário diferente, era meio-dia no deserto do Oriente Médio. Rafael estava acorrentado num porão escuro há 4 meses.
Tinha perdido 15 quilos, costelas aparecendo, barba suja e grande, cicatrizes novas de tortura no corpo todo, infecção generalizada deixando ele com febre. As correntes prendiam os pulsos dele numa parede de concreto fria. Ele estava no limite, delirando, quase inconsciente. Um terrorista entrou, chutando a porta. Você vai morrer aqui, americano. Ninguém tá vindo te salvar. Rafael mal conseguia levantar a cabeça, mas naquele momento ele ouviu. Não com os ouvidos. Ouviu com outra coisa. A voz de Sofia gritando o nome dele, chamando, pedindo para ele voltar. Ele não sabia se era real ou alucinação da febre, mas viu ela, grávida, enorme, no chão, precisando dele. Sofia! Ele sussurrou com a voz rouca de 4 meses, quase sem falar. Algo primitivo acordou dentro dele. Instinto de proteção, instinto de sobrevivência. Força que vinha de um lugar que nem ele sabia que existia. Eu prometi. Eu vou voltar. Puxou as correntes com tudo que tinha. 1 vez. 2. O pulso deslocou. Dor insuportável. Mas ele não parou. 3ª vez. A argamassa da parede rachou. Corrente soltou. O guarda terrorista ouviu o barulho, entrou correndo com arma. Rafael se jogou nele antes que atirasse. Matou o homem com as próprias mãos num movimento violento e rápido que o treino militar gravou no corpo dele. Pegou a arma, a faca, cambaleou para fora. Matou mais 2 guardas, saiu do esconderijo subterrâneo, luz do sol cegando. Correu, ou melhor, cambaleou pelo deserto, sem água, sem comida, delirando, mas sempre para frente. Sofia, Alice, eu vou voltar, repetia como mantra. Caminhou por 7 horas até desmaiar na areia quente. Uma patrulha americana aliada o encontrou por acaso 3 horas depois. O médico da tropa. Esse cara tem sorte de estar vivo. Mais 2 horas e era morte certa por desidratação e infecção. Colocaram Rafael na maca, soro direto na veia. Ele agarrou o braço do médico, olhos abertos, mas vidrados. Que dia é hoje? O médico conferiu. 15 de março. Por quê? Rafael fechou os olhos e uma lágrima caiu. Ela nasceu. Minha filha nasceu. Eu senti. Eram 6 horas e 35 minutos da manhã, no horário do Oriente Médio. No Brasil, 6 horas e 35 minutos da manhã também. Sofia tinha acabado de dar à luz. Alice tinha acabado de chorar pela primeira vez. 2 eventos separados por milhares de quilômetros, acontecendo no mesmo instante do tempo, como se o universo tivesse sincronizado para aquele homem não morrer antes de saber que tinha mais um motivo para viver. Alice estava com 1 mês e 2 dias de vida quando aquilo aconteceu. Sofia tinha passado as últimas semanas num misto de exaustão e amor avassalador. Noites sem dormir amamentando, trocando fraldas, ninando. Dona Beatriz ajudava como podia, mas tinha 70 anos, não aguentava virar madrugadas. Sofia fazia tudo sozinha e não reclamava. Olhava para aquela bebezinha de olhos claros igual aos do pai e sentia o coração apertar. Seu pai ia amar você tanto. Ia ficar olhando você dormir que nem eu fico. Depressão pós-parto bateu forte na 2ª semana. Ela chorava sem motivo, se sentia vazia, mas segurava firme por Alice. Naquela madrugada de abril, eram 4 horas e 15 da manhã. Sofia estava na poltrona de amamentação do quarto, Alice mamando sonolenta. A casa estava em silêncio completo, só o barulho da bebê sugando e o tic-tac do relógio de parede. De repente, batida na porta. Não era campainha, era soco na porta de madeira. 3 batidas fortes. Sofia gelou. Quem bateria na porta àquela hora? Colocou Alice no berço devagar, pegou o celular pronta para ligar para Lucas, desceu a escada pisando de leve. Mais 3 batidas, mais fortes agora. Ela olhou pelo olho mágico e o mundo parou. Era um homem. Alto, ombros largos conhecidos, mas diferente. Muito diferente. Barba enorme e irregular, cabelo comprido bagunçado, roupa militar rasgada e suja de sangue e terra, uma mochila velha nas costas. Ele estava se apoiando no batente da porta, como se fosse cair a qualquer momento. Mancava. O rosto
Sofia não conseguia ver direito pelo olho mágico, mas reconheceria aquela postura militar em qualquer lugar. Mãos tremendo violentamente, ela destravou a fechadura, abriu a porta devagar. O homem levantou o rosto. Olhos fundos, novos cortes no rosto, pele queimada de sol, uma cicatriz grande nova da testa até a bochecha. Mas eram aqueles olhos castanhos que ela via em sonho toda a noite. Rafael! A voz dela saiu num sussurro desacreditado. Rafael olhou para ela e os joelhos dele simplesmente cederam. Caiu de joelhos ali na porta de entrada, mochila caindo do ombro dele. Começou a chorar feito criança, soluços violentos que sacudiam o corpo inteiro dele. Você existe. Você tá aqui. Você é real. Ele agarrou a saia do camisolão dela, encostou a testa nas pernas dela, chorando tanto que mal conseguia falar. Eu pensei que fosse alucinação. Nos piores momentos eu via seu rosto e achei que eu estava ficando louco. Achei que eu tinha inventado você. Sofia caiu de joelhos também. Abraçou a cabeça dele contra o peito dela. Chorava também. Você voltou. Você voltou para mim. Eu sabia que você voltava. Ficaram assim por 3 minutos inteiros, agarrados um no outro no chão da entrada, chorando, só sentindo que o outro estava ali, vivo, real. Rafael levantou o rosto, tocou o rosto de Sofia como se ela fosse feita de vidro. Você tá bem? Você tá machucada? O bebê, cadê o bebê? Ela nasceu? Ela tá bem? Sofia pegou a mão dele, colocou no próprio rosto, sorriu no meio das lágrimas. Ela nasceu, ela tá bem, ela é perfeita, igualzinha a você. Rafael fechou os olhos aliviado, mais lágrimas caindo. Uma menina, eu tenho uma menina. Abriu os olhos de novo. Eu posso ver ela? Sofia ajudou ele a levantar. Rafael mal conseguia ficar em pé, perna direita arrastando. Ela passou o braço na cintura dele para dar apoio. Subiu a escada devagar. Dona Beatriz tinha acordado com o barulho, estava na porta do quarto dela de roupão. Viu Rafael e colocou as mãos na boca. Lágrimas instantâneas. Meu Deus, você voltou, menino. Rafael acenou fraco para ela. Oi, Dona Bea. Entraram no quarto. Alice estava no berço, acordada agora, olhinhos abertos. Rafael parou a 1 metro do berço, congelado de medo. E se ela chorar? E se ela não gostar de mim? Eu tô sujo, machucado, eu devo estar cheirando mal. Sofia segurou a mão dele firme. Ela é sua filha. Ela vai te amar. Sofia pegou Alice no colo, virou para Rafael. Ele olhou para aquela criaturinha minúscula de 1 mês, enroladinha na mantinha rosa. Olhos claros abertos olhando para ele com curiosidade. Rafael estendeu os braços, mãos grandes calejadas, cheias de cicatrizes, tremendo violentas. Sofia colocou Alice naqueles braços com cuidado. Rafael segurou a filha pela primeira vez. Tão leve, tão pequena, tão perfeita. Ele olhou para aquele rostinho, para os dedinhos minúsculos que se fecharam em volta do dedo dele, e simplesmente desmoronou. Caiu. Sentado na cama com a bebê no colo, curvou o corpo sobre ela protetoramente e soluçou. Oi, Alice. Oi, meu amor. Desculpa o papai ter demorado. Desculpa. Eu não sabia que você existia. Se eu soubesse, eu tinha voltado antes. Eu tinha voltado rastejando se fosse preciso. Sofia sentou ao lado dele, abraçou os dois, formou um casulo protetor ao redor da filha e do marido. Rafael não conseguia parar de olhar para Alice. Ela tem seus olhos. Ela é tão pequena. Como ela é tão pequena? Sofia riu chorando. Ela nasceu prematura de 2 semanas, 3,2 kg, saudável, forte, teimosa, igualzinha ao pai. Rafael beijou a testinha de Alice com delicadeza infinita. Depois olhou para Sofia com uma intensidade que partiu ela. Obrigado. Obrigado por ter cuidado dela sozinha. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter esperado. Eu não mereço vocês duas, mas eu juro. Eu juro por Deus que eu vou passar o resto da vida merecendo. Sofia segurou o rosto dele. Você já merece. Você sempre mereceu. Bem-vindo para casa, amor.
Dona Beatriz preparou o banho quente para Rafael, enquanto Sofia colocava Alice de volta no berço. Ele tomou banho de quase 1 hora, limpando meses de sujeira, sangue e trauma. Quando saiu, tinha cortado a barba irregular, cortado o cabelo. As cicatrizes ficaram expostas. Eram muitas. Braços, peito, costas, rosto. Sofia viu todas quando ele saiu só de toalha. Ele baixou a cabeça envergonhado. Eu sei que eu tô diferente. Mais velho, mais marcado. Sofia se aproximou, tocou cada cicatriz devagar. Você tá vivo. É só isso que importa. Você voltou vivo. Ela o guiou para a cama, deitou ele, cobriu ele. Rafael agarrou a mão dela com desespero. Não sai. Por favor, não sai. Eu preciso saber que você tá aqui. Sofia deitou ao lado dele, entrelaçou os dedos nos dele. Eu não vou a lugar nenhum. Dorme. Você tá em casa, você tá seguro. Rafael fechou os olhos, lágrimas ainda escorrendo. Eu te amo tanto. Vocês são tudo pra mim. Tudo. E pela primeira vez em 5 meses, dormiu sem pesadelos, com a mão de Sofia na dele e o som da respiração de Alice no berço ao lado. Os primeiros 2 meses depois do retorno de Rafael foram os mais difíceis. Ele acordava toda a madrugada gritando, suado, revivendo torturas. Sofia sempre estava lá, segurando ele, trazendo ele de volta. Você tá em casa? Você tá seguro? Sou eu, amor. Ele tinha ataques de pânico no meio do dia. Barulhos altos, porta batendo, carro acelerando na rua. Ficava paralisado, respiração acelerada, olhos vidrados. Sofia aprendeu a reconhecer os sinais. Segurava as mãos dele, respirava junto até ele voltar. Lucas convenceu ele a fazer terapia especializada em TEPT no Hospital das Forças Armadas. Toda terça e quinta, Sofia ia junto, esperava na sala, voltava com ele. Você não precisa ir comigo em todas, ele dizia. Ela respondia, eu sei, mas eu quero. Numa madrugada de junho, o pior pesadelo aconteceu. Rafael acordou no meio de um flashback violento, ainda dormindo, delirando que estava sendo atacado. Agarrou Sofia pelo pescoço com força, empurrando ela contra a cabeceira da cama. Sofia sentiu a pressão, o ar sumindo, mas não gritou. Segurou o rosto dele com as 2 mãos firmes, olhos nos olhos dele mesmo com medo. Rafael, sou eu. É a Sofia. Você tá em casa. Você tá seguro. A voz dela chegou. Rafael despertou de verdade, viu o que estava fazendo, soltou ela tão rápido como se tivesse queimado a mão. Ele recuou até a parede encolhido. Eu quase te machuquei. Eu sou perigoso, Sofia. Você e Alice precisam ficar longe de mim. Eu não posso. Sofia se aproximou devagar, sem medo nenhum. Ajoelhou na frente dele, segurou as mãos que tinham acabado de apertar o pescoço dela. Olha para mim. Ele olhou, cheio de culpa e pavor. Eu não tenho medo de você. Nunca vou ter. Você não é seus pesadelos. Você não é o que fizeram com você lá. Você é o homem que atravessou o inferno para voltar pra gente. Você é o Rafael que eu amo. E nós vamos curar essas feridas juntos. Você tá ouvindo? Juntos. Rafael chorou abraçado nela. E se eu não conseguir? E se eu não melhorar? Sofia apertou ele mais forte. Você não precisa saber se vai conseguir. Eu sei por nós dois. Você vai conseguir porque você não tá sozinho mais. Em agosto, após 5 meses de terapia intensiva e muito trabalho, Rafael tomou a maior decisão da vida dele. Entrou no gabinete do general Silva, bateu continência e colocou o papel em cima da mesa. Senhor, estou solicitando exoneração do Exército Brasileiro. O general olhou o documento, depois para Rafael. Você tem certeza? 15 anos de carreira, capitão. Você é um dos melhores que eu conheço. Rafael respirou fundo. Eu tenho certeza, senhor. Eu já lutei guerra suficiente. Agora eu quero lutar pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa. Eu quero acordar todo dia e estar lá. Eu quero ver minha filha crescer. Eu não posso fazer isso se eu tiver sempre a um telefonema de distância de ser convocado de novo. Uma semana depois da exoneração aprovada, num domingo de manhã ensolarado, bateram na porta da casa na Gávea. Sofia estava dando mamadeira para Alice, Rafael estava fazendo café.
Ele abriu a porta e congelou. Era o coronel Henrique. Mas não o coronel arrogante e cruel das últimas vezes. Era um homem velho, curvado, olhos vermelhos de quem tinha chorado. Rafael colocou o corpo na frente da porta, protetor. O que você quer aqui? Henrique olhou para o filho, voz quebrada. Eu vim falar com você e com sua esposa, se vocês deixarem. Rafael ia fechar a porta quando Sofia apareceu atrás dele com Alice no colo. Deixa ele entrar, amor. Rafael virou. Sofia, depois de tudo que ele fez, ela tocou o braço dele. Deixa ele entrar. Sentaram na sala. Henrique não conseguia parar de olhar para Alice. Sofia percebeu, se aproximou. Quer segurar sua neta? Henrique levantou as mãos tremendo. Eu não sei se eu mereço. Sofia colocou Alice nos braços do avô de qualquer jeito. Henrique segurou aquela bebezinha de 4 meses e desmoronou. Chorou feito criança, segurando a netinha com cuidado. Ela é perfeita. Ela tem seus olhos, Rafael. Ela é tão perfeita. Olhou para o filho com lágrimas escorrendo. Eu quase perdi você. Quando recebi a notícia que você estava desaparecido, que podia estar morto, eu percebi tudo que eu fiz errado. Eu fiz com você o que meu pai fez comigo. Te transformei em soldado desde criança e esqueci de te deixar ser menino, ser filho, ser humano. Te treinei para a guerra, mas não te ensinei a viver. Henrique olhou para Sofia, voz cheia de vergonha. E você... Eu te tratei como inimiga quando você era a melhor coisa que já aconteceu para o meu filho. Você o ensinou de novo a ser homem, a sentir, a amar. Eu vi ele voltar daquela missão destruído, magro, ferido, mas vivo. Porque ele tinha você. Porque ele tinha motivo para lutar. Estendeu Alice de volta para Sofia, pegou um envelope do bolso interno do paletó, entregou para Rafael. Isso aqui é a escritura da casa. Tá no seu nome agora, definitivo. E tem uma conta poupança que eu abri no nome da Alice. 50 mil reais. Não é para comprar perdão, eu sei que não dá. É o mínimo que um avô deve fazer pela neta. Rafael segurou o envelope sem abrir, olhou para o pai. Por que agora? Por que só agora? Henrique se levantou, limpou as lágrimas. Porque eu tive que quase te perder para perceber que você é meu filho antes de ser soldado. E eu já perdi tempo demais. Se vocês me deixarem, eu gostaria de conhecer minha neta, de ser avô. Não o coronel, só o avô. Sofia olhou para Rafael, deixando a decisão com ele. Rafael respirou fundo, estendeu a mão. Uma chance. Você tem uma chance. Mas se machucar elas, se fizer qualquer coisa que magoe minha esposa ou minha filha... Henrique apertou a mão do filho. Eu não vou falhar de novo, prometo. Sofia se aproximou com Alice, entregou a bebê de novo para o avô. Família se cura. Não se destrói. Bem-vindo, vô Henrique. O velho segurou a neta e chorou de novo, mas dessa vez de gratidão. 3 meses depois, num sábado de novembro, aconteceu a renovação dos votos. Não na igreja grande da família Monteiro. Sofia escolheu a igrejinha pequena de Cascatinha, em Petrópolis, a mesma onde dava aula de reforço antes do terremoto, reconstruída agora. Igreja simples, madeira rústica, bancos velhos, mas cheios de história. Dona Beatriz estava na primeira fila, segurando Alice de 7 meses, toda enfeitada de vestidinho branco. Lucas era o padrinho com a esposa nova, a Marina, amiga de Sofia que eles tinham apresentado e que agora esperava o primeiro filho também. Henrique estava na segunda fila, sozinho, discreto, respeitando o espaço. Alguns amigos do bairro, colegas professores de Sofia, 3 soldados do antigo pelotão de Rafael. Igreja lotada de gente simples e verdadeira. Sofia entrou sem véu, sem pompa, vestido branco simples até os joelhos que ela mesma tinha comprado numa loja popular do centro. Cabelo solto, uma florzinha branca presa na lateral. Rafael estava no altar de calça social preta e camisa branca, sem uniforme militar. Pela primeira vez em 15 anos, ele estava em evento importante sem uniforme. Vida nova. Quando Sofia chegou perto, ele não segurou as lágrimas. Pegou as mãos dela e ficou só olhando sem conseguir falar.
O padre deu uma risadinha. Capitão, quer dizer Rafael, seus votos. Rafael limpou as lágrimas, pigarreou e começou sem papel saindo do coração. Sofia, há 1 ano e meio eu te encontrei presa nos escombros de um terremoto. Mas o verdadeiro terremoto era dentro de mim. Eu era soldado ferido vivendo como morto. Eu tinha desistido de sentir porque sentir doía demais. E aí você apareceu, com seus olhos pedindo para eu não te deixar sozinha. E eu prometi que não ia deixar. Ele apertou as mãos dela. Você me salvou de mim mesmo. Me ensinou que ser forte não é não sentir dor. É deixar alguém cuidar das suas feridas. Você me deu uma filha, me deu uma família, me deu motivo para voltar do inferno. Eu prometo passar cada dia do resto da minha vida provando que você não salvou o homem errado. Eu te amo. Eu amo vocês duas mais que minha própria vida. Tirou um anel novo do bolso, prata simples com uma pedra azul pequena. O primeiro anel foi contrato frio. Este aqui é promessa. Promessa de amor verdadeiro. Para sempre. Colocou no dedo dela. Sofia estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas respirou fundo. Rafael, quando eu te conheci, eu era professora ensinando esperança que eu mesma não sentia mais. Tinha perdido tudo. Minha casa, meu emprego, minha fé. E você? Você me mostrou que heróis de verdade não são os que não têm medo. São os que continuam mesmo apavorados. Obrigada por ter voltado. Obrigada por lutar. Obrigada por me deixar ser luz na sua escuridão. E obrigada por ser minha luz também. Eu te amo. Hoje, amanhã, sempre. O beijo deles foi longo, emocionado, sob aplausos e choros da igreja inteira. 2 anos depois, num domingo de janeiro, a vida tinha mudado completamente. Rafael tinha 35 anos e dava aulas de defesa pessoal para mulheres em 3 comunidades carentes do Rio. Projeto social sem fins lucrativos chamado Guerreiras de Verdade. Ele treinava meninas e mulheres a se defenderem, conversava sobre autoestima, sobre traumas, virou referência. As cicatrizes no rosto e corpo dele não eram mais escondidas. Eram medalhas de sobrevivência que inspiravam as alunas. Ele sorria de verdade agora. Ria alto. Brincava com Alice. Sofia estava com 26 anos, diretora da Escola Municipal Beatriz Silva em Cascatinha, Petrópolis. A escola reconstruída depois do terremoto que levava o nome da mulher que era mãe de coração dela. E tinha novidade. Grávida de 3 meses do segundo filho. Um menino dessa vez. Nome já escolhido. Lucas, em homenagem ao amigo que nunca desistiu deles. Alice tinha 2 anos e meio. Moleca falante e teimosa. Cabelo escuro cacheado igual ao pai. Olhos claros igual à mãe. Corria pelo Parque Lage naquele domingo de sol, enquanto os pais vigiavam de longe. Dona Beatriz estava sentada num banco tricotando roupinhas para o neto que vinha, 73 anos, saudável e feliz. Lucas e Marina chegaram com o filho deles, o pequeno Gabriel, de 1 ano e meio. As crianças brincaram juntas. Henrique apareceu também. Todo domingo ele almoçava com eles agora. Relacionamento ainda em construção com Rafael, mais presente, tentando, sendo avô de verdade. Alice corria para ele gritando, "Vovô!" E ele derretia. No meio da tarde, Alice veio correndo. "Mamãe, papai, conta como vocês se conheceram." Sofia e Rafael se entreolharam, aquele olhar de casal que não precisa de palavras. Rafael pegou Alice no colo, sentou ela nos ombros dele. "A gente se conheceu num terremoto, princesa." Alice bateu palminha animada. Conta direitinho." Sofia se aproximou, barriguinha de 3 meses já aparecendo, segurou a mão de Rafael. Foi o dia que 2 mundos que nunca deveriam se encontrar, colidiram. E construíram algo novo e bonito. Alice não entendeu completamente, mas sorriu. Rafael tirou ela dos ombros, colocou no chão para brincar, puxou Sofia pela cintura devagar. "Você sabe o que eu aprendi naquela dia e em todos os dias desde então?" Sofia sorriu. "O quê?" Ele tocou a barriga dela, depois olhou para Alice brincando, para toda a família reunida ali, para a vida que tinham construído.
que às vezes Deus precisa destruir tudo ao nosso redor para a gente encontrar nos escombros o que realmente importa. E vocês são tudo que importa. Sofia se apoiou no peito dele, olhando para Alice. A gente reconstruiu tudo juntos, né? Rafael beijou a testa dela. E a gente vai continuar reconstruindo, todos os dias, juntos. Alice gritou de longe. Mamãe, vem empurrar o balanço. Sofia ia ir, mas Rafael segurou ela. Eu vou, você descansa, você tá grávida. Ela sorriu. Você mima demais a gente. Ele deu aquele sorriso de lado que ela amava. Vocês merecem todo o mimo do mundo. Correu atrás de Alice, que gritou rindo. Lucas se aproximou de Sofia. Eu disse que ele estava apaixonado desde o início. Ninguém acreditou em mim. Sofia riu. Você sempre soube, né? Lucas olhou para o amigo empurrando a filha no balanço, rindo, leve, curado. Eu sabia que vocês dois iam se salvar. Um salvou o outro. Do jeito certo. O sol começou a se pôr no Parque Lage. A família toda junta. Rafael voltou com Alice no colo. A menina já com sono. Sentaram num banco grande. Sofia encostada no ombro de Rafael. Alice dormindo no colo dele. Mão dela segurando a barriga da mãe onde o irmãozinho crescia. Dona Beatriz tirou uma foto daquele momento. Rafael olhou para a câmera e sussurrou só para Sofia ouvir. Obrigado por ter me esperado. Por não ter desistido quando eu estava perdido. Obrigado por ter me dado tudo isso. Sofia virou o rosto, beijou a bochecha dele. Você fez por merecer. Todo dia você faz por merecer. Ele fechou os olhos, respirou fundo, sentindo o peso gostoso da filha no colo, o calor da esposa no ombro, a vida pulsando ao redor. Eu tô em casa, ele sussurrou. Pela primeira vez na vida, eu realmente tô em casa. A foto que Dona Beatriz tirou ficou emoldurada na sala da casa na Gávea. Rafael olhava para aquela foto todo dia antes de sair para trabalhar. Sofia passando, grávida, Alice dormindo, família inteira feliz. Embaixo da foto, numa plaquinha pequena de madeira que Lucas deu de presente, estava escrito: às vezes o maior resgate não é tirar alguém dos escombros, é tirar os escombros de dentro de alguém. Que o amor é a única ferramenta capaz disso. Rafael tocava a plaquinha todo dia como ritual. E sorria, porque ele tinha sido resgatado. De verdade. E agora ele passava os dias resgatando outras pessoas também, ensinando que trauma não define ninguém, que cicatriz é prova de sobrevivência, que amor cura, sempre cura,